Você tem ideia do que funciona ou funcionava nesse prédio? Pelo que eu acho que é uma estação de trem desativada, não é isso? Não, mais ou menos. É um museu dos transportes públicos. Ah, eu não sabia. Você passa sempre aqui? Sim. Nunca conseguiu entrar? Não. É sempre fechado, sempre lacrado desse jeito. A pintura desbotou. As figuras que mostravam o que funcionava no prédio sumiram. Se a fachada ainda estivesse preservada, daria até para adivinhar. O tempo apaga as lembranças e enferruja a história. Até o aviso na porta da administração ficou antigo e perdeu a cor. Mas ainda dá para ler que o museu foi fechado para obras. Atrás das paredes, com o reboco caindo, tem material histórico da cidade. São 7 dos mais antigos veículos de transporte de passageiros. Bondes da década de 50. Tem o primeiro bonde movido a tração animal, que só trafegava entre o centro da cidade e o Belenzinho. Este outro era chamado de Camarão. Ganhou o apelido por causa da cor. Já era movido a eletricidade. O museu guarda o primeiro ônibus executivo da capital. Na época, muito mais moderno que os coletivos, que andavam até por ruas de terra. Ao lado dos grandalhões estão os carros oficiais. O Landau foi o meio de transporte dos prefeitos. O último a usar foi Jânio Quadros. Eu passei por aqui em 2012, curiosamente depois que o Museu dos Transportes Públicos passou por uma reforma. E entrei. Ele ficou aberto durante 8 anos, mas acabou fechado novamente no início da pandemia, em março de 2020, e não abriu mais. A São Paulo Transportes diz que desde 2021 o museu passa por mais uma reforma. O Museu dos Transportes Públicos foi fundado em 1985 por Gaetano Ferola, um ex-funcionário da CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Desde o fechamento, só funcionários e 2 estagiárias podem entrar no prédio. Portas e janelas estão fechadas e o público não pode ver o que está guardado lá dentro. Em julho, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, bateu na porta, insistiu e conseguiu entrar. Me apresentei, sou o vereador da cidade de São Paulo, gostaria de adentrar para mim saber como está a obra, para poder fiscalizar a obra. Quem atendeu a gente foram 2 estagiárias ali que apareceram. Era aquela, sabe, janelinha que você abre, hora apareceu uma estagiária e hora outra. E ao entrar... E aí assim, então a gente via materiais separados e materiais a separar, né? Então você via coisas que, apesar de embalada, não embalada adequadamente como deve ser, então você via coisas empoeiradas, né? Coisas que não deveria estar pegando aquela poeira toda daquela obra, né? A São Paulo Transportes informou que até agora gastou R$318 mil com as reformas. Do lado de fora, elas ainda não aparecem. Douglas Nascimento dirige o Instituto São Paulo Antiga, que mantém esta página na internet, dedicada a mostrar a história paulistana, com fotos, pesquisas e relatos. Ele acompanhou o vereador na visita ao museu e diz ter notado falta de cuidado com o acervo. Não há um cuidado, assim, por exemplo, de retirar o material histórico que está lá para outro lugar enquanto está sendo feita a reforma, né? No caso dos pequenos acervos, isso realmente foi feito. Mas, por exemplo, os ônibus estão lá, né? O bonde, os veículos antigos, o Landau, que era do prefeito, está tudo lá, e tem goteira, tudo, então tudo está sujeito a condições ruins, né? Não tem preservação. Não tem preservação. Então eu fico imaginando, quanto mais demorar essa reforma, pior vão ficar as condições desse acervo, né? É importantíssimo a gente contar a história dos transportes da cidade de São Paulo, porque, primeiro, São Paulo é uma cidade muito grande de território, né? E não seria uma cidade viável de se locomover se não fosse os transportes. Em nota, a SP Trans disse que verificou a necessidade de obras no museu, com o objetivo de torná-lo mais agradável aos visitantes. E que fez o inventário do acervo para identificar formas mais adequadas de apresentação das peças, incluindo fotos, móveis, objetos e livros. Sobre a reabertura ao público, a SP Trans disse que será em 2024, mas não definiu dia e mês que isso deve acontecer.